Hoje eu quero contar uma história para você. Há um tempo atrás, meu telefone tocou, eu peguei o telefone, olhei para o telefone e percebi que eu conhecia a pessoa que estava me ligando. Assim como você, muitas vezes, quando alguém te liga, você começa a olhar para o telefone e começa a imaginar qual assunto essa pessoa gostaria de falar comigo. Normalmente isso acontece quando são pessoas que a gente conhece, mas muitas vezes a gente não tem uma atividade diária com essa pessoa, a gente não tem um diálogo diário. Eu comecei a perceber e pensar assim, o que esse grande gerente, o que esse grande gestor de uma grande empresa deseja falar comigo. Na verdade, eu o conhecia porque 2 anos antes daquela ligação, eu havia feito uma palestra na sua empresa, para a sua equipe, para o seu time. E logo na minha cabeça começou a girar que talvez ele quisesse uma nova palestra. Me lembro que após o evento, a gente saiu para almoçar, começamos a conversar sobre um treinamento ao ar livre, a possibilidade de fazer uma atividade ao ar livre, utilizando a bússola, fazer uma caminhada na mata, com tiro. Enfim, a gente sonhou algumas possibilidades, acabando que a gente não conseguiu ajustar datas, enfim, e aquilo não tinha acontecido. Eu comecei então a imaginar que era exatamente sobre esse assunto que ele gostaria de falar comigo. Quando eu atendi o telefone, percebi que a sua voz estava um pouco melancólica, e ele foi muito direto ao assunto. Ele virou para mim e disse assim: Medeiros, eu queria saber quando que você vai fazer uma palestra aqui na minha região, ou vem fazer uma atividade aqui na minha região, porque eu gostaria que, na data que você viesse, de ter uma hora para a gente conversar em particular. Eu confesso que naquele momento a minha cabeça começou a girar ainda com mais velocidade. Qual seria o assunto que aquele grande gerente, aquele grande gestor gostaria de falar comigo, que não quis adiantar por telefone e queria falar pessoalmente? Uns 20 dias depois, eu recebi um convite para fazer uma palestra exatamente próximo da cidade onde ele trabalhava. Liguei para ele, avisei, e a gente então marcou de conversarmos sobre o tal assunto que eu ainda não sabia qual era. Quando eu cheguei em sua sala, ele falou com a sua secretária que não gostaria de ser interrompido nos próximos 60 minutos. Nesse momento, eu percebi que o assunto era um assunto importante. Ao entrar em sua sala, percebi que ele não estava com um semblante muito satisfeito, a sua voz não estava uma voz alegre e vibrante, e eu desconfiei que existiam alguns problemas que estavam acontecendo. Logo que eu sentei, ele virou para mim e falou assim: Medeiros, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado por ter aberto esse espaço para a gente conversar. Há 2 anos você fez uma palestra aqui na empresa, foi muito legal, o pessoal gostou muito, foi muito divertido, mas você falou 2 frases que têm me incomodado desde o dia em que você as proferiu. A primeira frase que você disse, que me marcou muito, foi: liderar é um processo para a vida e não para a morte. E desde então, essa frase tem tocado na minha cabeça. E eu tenho me questionado muito se as coisas que eu estou fazendo, os processos que eu tenho desenvolvido, se as atividades que eu tenho sido cobrado, os resultados que eu tenho entregue, são resultados que estão me levando a viver ou me deixando alguém vegetar, mesmo estando vivo. E a segunda frase que você me disse, que me tocou muito e que tenho carregado comigo desde aquele dia, é que você disse que a tropa é espelho do guia. Que aquilo que eu faço reflete diretamente na minha equipe, no pensamento da minha equipe, na forma de agir da minha equipe, na forma como ela responde, na forma como ela pensa, na forma, inclusive, como ela é feliz. E essas 2 frases têm me deixado extremamente pensativos. E desde então eu tenho pensado em ligar para você. Muitas vezes peguei o telefone, desisti, mas naquele dia eu realmente completei a ligação e estou feliz que você esteja aqui hoje. Depois de aproximadamente 60 minutos, 45, 60 minutos de conversa, a gente se despediu e uma das coisas que eu saí daquela reunião com o coração muito pesado. Eu percebi um grande líder, alguém que atingiu praticamente o topo daquilo que sonhava atingir, alguém que tem a idade mais avançada que a minha, talvez tenha a idade para ser meu irmão mais velho, meu pai, talvez, estava naquele momento
no local onde desejava estar. Ele estava ocupando a cadeira que desejava ocupar. Ele estava liderando o time que desejava liderar. Ele tinha conseguido os resultados que tinha almejado, mas estava extremamente inquieto, autorreflexivo e muitas vezes achando que tudo aquilo que ele construiu não valeu a pena. Diante daquele cenário, eu disse para ele: olha, eu percebo que a minha vinda aqui é a tentativa de trazer alguém que vai trazer uma fórmula mágica para você. Alguém que vai abrir o seu bornal e tirar uma solução mágica e te apresentar e falar: faça isso que as coisas vão melhorar. Ou talvez você imagine que eu vou te indicar um curso, um livro, uma capacitação que vai mudar radicalmente aquilo que você faz e a forma como você tem visto ou vê o seu processo de liderança ou aquilo que você esteja fazendo dentro da sua empresa. Mas eu quero dizer para você que eu sei fazer alguns truques de mágicas, eu fiz alguns cursos para aprender a fazer coisas lúdicas nas palestras, mas não existe mágica para fazer de você um líder melhor. Não existe mágica para fazer de você alguém feliz naquilo que está fazendo. E completando aquela conversa, eu disse para ele: olha, eu tenho um grande amigo e mentor chamado Roberto Chiniachik, que ele tem uma frase que é fundamental e essencial para aquilo que eu vejo que você está passando no momento. E ele diz o seguinte: o sucesso sem felicidade é a pior forma de fracasso. E depois que a gente conversou, decidimos então que a gente ia fazer um mergulho juntos. Nós desenvolvemos um processo de mentoria com ele de 4 meses. E durante 4 meses eu o acompanhei exatamente tentando descobrir, tentando mergulhar, tentando buscar onde foi que a bússola dele perdeu o norte, onde foi que o ponteiro dele perdeu o alinhamento que precisava ter. E diante daquela situação, por ser um empresário muito bem sucedido, de uma grande empresa, eu comecei a tentar olhar a vida dos líderes que me cercavam, das empresas que me contratavam, dos briefings que eu fazia. Eu comecei a olhar a vida dessas pessoas, tentando mergulhar para dentro delas. Eu pude perceber que o líder hoje é alguém que muitas vezes não tem paz, não consegue ter tempo para diálogo. São pessoas extremamente agitadas, que parece que falta tempo para tudo. Inclusive, muitas vezes, parece que falta tempo para respirar. Eu comecei a perceber o fardo pesado que muitos líderes carregam, que fazem com que eles cheguem muitas vezes no topo daquilo que desejam, ou até nem sempre no topo, mas no meio daquilo que desejam, e eles começam a se perguntar se tudo aquilo valeu a pena, se todo aquele esforço valeu a pena. Então eu começo a perceber, a partir daquele fato que ocorreu alguns anos atrás, que liderar passou a ser um mal necessário. Ao invés de liderar ser uma grande vitória, ao invés de liderar muitas vezes ser algo para se orgulhar e sentir-se cheio e pleno, em muitos momentos as cobranças são tão fortes e tão grandes que liderar passou a ser um mal necessário. Que as pessoas hoje não fazem mais questão de liderar. E às vezes você pode se perguntar: Medeiros, por que isso acontece? E foi exatamente o que eu descobri nesse caso, ao começar a olhar mais profundo a vida de muitos líderes. Eu descobri que existe uma coisa chamada inquietude estressante contemporânea. A inquietude estressante contemporânea é uma patologia que tem afetado os trabalhadores de uma maneira geral, mas ela tem afetado de uma maneira muito mais significativa os líderes. E a inquietude estressante contemporânea, ela tem a capacidade de aumentar a necessidade do fazer, de você estar ocupado, de você estar sempre ligado, de você estar em todo momento tendo que responder a algum estímulo. E é exatamente essa necessidade de estar 100% conectado, você está 100% integrado, você está 100% tendo que fazer alguma coisa para sentir-se útil, cria dentro do líder uma incapacidade, uma insuficiência interna
ou externo. Parece que você nunca se sente completo com o que você é e nem com aquilo que você faz. E isso muitas vezes tem afetado a saúde emocional de muitos líderes. A necessidade de agradar sempre, a necessidade de sempre bater a meta, a necessidade de sempre fazer mais. Parece que nunca somos pessoas suficientes. E parece que tudo fica mais difícil. Parece que a gente nunca consegue bater a meta. Parece que a gente nunca consegue agradar as pessoas. Parece que a gente nunca consegue resolver os problemas. Parece que nunca tem tempo para tudo. Parece que sempre falta oportunidade. Parece que sempre falta recurso. E você começa a ter um esforço hercúleo. E muitas vezes você não consegue ver resultado no que você estava fazendo. E é nesse momento que você muitas vezes atua contra você mesmo. É nesse momento que muitas vezes o seu cérebro, não vendo um esforço sendo recompensado, ele começa a liberar um hormônio chamado hormônio da desistência, ou conhecido como noradrenalina. E a noradrenalina, conhecida como hormônio da desistência, tem feito muitos líderes acharem que não vale a pena fazer o que eles fazem. A noradrenalina é um hormônio que ela vem quando o seu cérebro entende que o esforço dispensado, ele não está sendo recompensado pelo resultado obtido. E nesse momento, você começa a querer desistir de quem você é e do que você faz. E foi exatamente nesse momento que esse grande gestor me ligou. E ele queria fazer uma transição de carreira, porque parecia que as coisas não estavam mais fazendo sentido para ele. Parecia que as coisas não estavam mais valendo a pena. É porque ele estava liberando muita noradrenalina, porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo não trazia o retorno. Parece que os problemas sempre voltavam. Parece que os problemas estavam sempre se repetindo. Parecia que ele era impotente para resolver os problemas que ele tinha para resolver. E foi exatamente nesse momento que a gente decidiu juntos fazer essa mentoria. E durante 4 meses eu fui acompanhando ele e tentando descobrir onde foi que ele perdeu a satisfação de liderar a sua equipe, que ele perdeu o prazer de sentar naquela cadeira que ele sempre sentava. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo, e uma das coisas que eu aprendi nessa linhagem que a gente desenvolveu, é que uma das coisas que a inquietude estressante contemporânea tem feito é fechado a mente dos líderes. E um líder mente fechada é um líder que tem dificuldade de olhar de uma forma mais ampla. Um líder mente fechada tem dificuldade de perceber que ele é um verdadeiro equilibrista, que ele tem diversos pratos que ele precisa equilibrar. Ele precisa equilibrar o prato do resultado, ele precisa equilibrar o prato da saúde emocional, ele precisa equilibrar o prato das necessidades da equipe, ele precisa equilibrar o prato da família, ele precisa equilibrar o próprio prato pessoal dele, de ter o seu momento de individualidade, de fazer o seu hobby, de praticar o seu esporte. Quando o líder ele começa a entrar nessa roda da inquietude estressante contemporânea, ele tem dificuldade de abrir a mente e de olhar para o lado. Eu costumo dizer que a mente do líder ela tem que ser como um paraquedas, que nos momentos que ele precisa se jogar, ela vai se abrir e vai ajudá-lo a guiar para onde ele quer ir. O que eu quero te perguntar, antes de terminar esse vídeo, é: será que você tem sentido prazer na sua liderança? Será que você tem conseguido sentir prazer no que está fazendo? Será que liderar para você tem sido um meio de vida ou um meio de morte? Será que liderar para você tem sido algo prazeroso ou não? Será que você tem sido envolvido pela inquietude estressante contemporânea? Será que você tem realmente sido o líder que você desejou ser? O líder mente fechada, ele tem uma grande probabilidade de ser engolido pela inquietude estressante contemporânea. Mas o líder mente aberta, que eu vou falar no próximo vídeo, é alguém que tem a possibilidade de olhar à sua volta, de olhar periférico e perceber que ele pode, sim,
ter diversos problemas. Os problemas não vão acabar. Os problemas vão sempre existir, mas sempre haverá uma solução. 4 meses depois, aquele grande gestor que me ligou, me abraçou e disse: Medeiros, eu quase joguei fora tudo aquilo que eu plantei ao longo da minha caminhada. Quase que eu joguei fora tudo aquilo que eu sonhei em fazer, por não me sentir suficiente, por não me sentir à altura, por achar que não valia a pena sentar nessa cadeira que eu sempre sonhei. E depois da gente fazer esse trabalho de 4 meses, eu consegui abrir a mente e perceber que em muitos momentos eu preciso me jogar realmente sem entender. Em muitos momentos eu preciso me jogar realmente sem conhecer todas as variáveis. É nesse momento que a minha mente se abre como um paraquedas e ela me guia para onde eu preciso ir. Se você tem dificuldade de ter prazer no que você está fazendo como líder, se você se sente engolido pela inquietude estressante contemporânea, eu quero dizer para você, abra sua mente e faça dela um paraquedas que vai te guiar para onde você precisa ir. Ok? Espero você no próximo vídeo. Abraço!